Você está preparado para o que está prestes a acontecer com a economia? A maioria das pessoas sequer percebeu, mas estamos entrando em uma crise sem precedentes. Enquanto os noticiários tentam acalmar o público com promessas de pouso suave e recuperação econômica, os bastidores contam uma história completamente diferente. Uma história assustadora, ignorada pela maioria. Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, acaba de soar o alarme. Estamos diante de uma emergência econômica real. E o pior, quase ninguém está prestando atenção. Recentemente, o governo dos Estados Unidos eliminou o teto da dívida, liberando uma avalanche de gastos sem controle. O resultado? Uma explosão no endividamento nacional que pode desencadear um colapso financeiro global. Mas por que isso deveria te preocupar? Porque tudo isso afeta diretamente o valor do seu dinheiro, seu poder de compra, seus investimentos e até a sua segurança financeira. E quando a bolha estourar, e ela vai estourar, não haverá tempo para reagir. Se você está assistindo esse vídeo agora, considere-se entre os poucos que ainda tem tempo para se preparar. Mas o tempo está acabando. Enquanto a grande mídia continua ignorando os sinais, especialistas como Andy Schectman estão enxergando o que realmente está por trás da cortina. Uma sucessão de alertas vermelhos que estão sendo completamente ignorados. O sistema bancário ainda está fragilizado, com problemas que foram apenas empurrados para frente, não resolvidos. A confiança está desaparecendo, silenciosamente, e as engrenagens do sistema financeiro global estão rangendo. Schectman também chama a atenção para um movimento ainda mais preocupante, a desdolarização. Diversos países estão, pouco a pouco, abandonando o dólar em suas transações internacionais. Isso pode parecer distante, mas na prática significa que o mundo está buscando alternativas ao que hoje sustenta a economia dos Estados Unidos e, por consequência, impacta diretamente o equilíbrio financeiro global. E esse movimento pode ganhar ainda mais força com a previsão feita por Jim Rickards. Os países do BRICS estão se preparando para lançar uma moeda lastreada em ouro. Se isso acontecer, o dólar pode perder seu status de moeda de reserva mundial, algo que sustentou seu poder por décadas. Isso não seria apenas um abalo no sistema, seria uma mudança de era. E quando isso acontecer, será rápido, invisível para muitos e irreversível para todos. Nos bastidores da economia global, um jogo de poder silencioso está em curso, e os Estados Unidos estão usando o dólar como sua principal arma, ao excluir nações como a Rússia do sistema SWIFT, essencial para transações internacionais. Os Wara estão mostrando que o dólar não é apenas uma moeda, é uma ferramenta de controle político, mas esse movimento tem um custo. Ao politizar o dólar e utilizá-lo como instrumento de sanção, os Yepujinewa estão acelerando, sem perceber, um efeito colateral extremamente perigoso: a perda de confiança global. Países ao redor do mundo estão cada vez mais desconfiados, percebendo que podem ser cortados do sistema a qualquer momento se não seguirem as regras do jogo americano. É exatamente por isso que blocos como o BRICS estão desenvolvendo alternativas. Eles querem um sistema onde não haja um dono da bola, onde decisões financeiras não sejam tomadas com base em interesses políticos de uma só nação. A proposta de uma nova rede de pagamentos independente do dólar não é apenas uma ideia, está se tornando um plano concreto. Quando isso se consolidar, não será só o poder americano que estará ameaçado, será toda a estabilidade do sistema que conhecemos hoje. E o mais alarmante, pouquíssimas pessoas estão se preparando para esse novo cenário. Desde 1974, o mundo gira em torno de uma única engrenagem financeira, o petrodólar. Esse acordo estratégico entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita consolidou o dólar como a moeda dominante no comércio global de petróleo, garantindo demanda constante pela moeda americana por décadas. Mas agora, essa engrenagem está começando a falhar. Ao pressionar agressivamente por uma agenda de energia verde, os Estados Unidos acabaram alienando um de seus maiores aliados no Oriente Médio, a própria Arábia Saudita. A mensagem foi clara: a prioridade americana não é mais o petróleo. E para os sauditas, isso soou como um abandono estratégico. O resultado? A Arábia Saudita começa a olhar para o outro lado. Está se aproximando do bloco BRICS, sinalizando uma possível adesão e, mais importante, sugerindo uma disposição em negociar petróleo fora do sistema do dólar. Isso é mais do que uma mudança diplomática. É uma ameaça direta ao coração do sistema financeiro global dos Kemoskanishiota. Se o petrodólar cair, o impacto será devastador. A demanda artificial pelo dólar desapareceria. A inflação interna americana poderia explodir e o poder de compra da moeda cairia vertiginosamente. O que está acontecendo é mais do que uma mudança de aliados. É o início do fim de uma era. E quase ninguém está falando sobre isso. Imagine uma empresa que deve 151 trilhões de dólares, mas só tem 5 trilhões em ativos reais. Parece uma piada, certo? Mas essa empresa é, na verdade, os Estados Unidos da América. E a situação é ainda mais absurda quando você descobre que quase metade desses ativos, 42%, são apenas dívidas estudantis, ou seja, promessas de pagamento de jovens que ainda nem começaram a vida profissional. Robert Kiyosaki e Andy Schectman levantam a pergunta que ninguém no governo quer responder.
Como um país pode se sustentar financeiramente nessa situação? Como manter uma economia estável, com uma dívida que cresce exponencialmente, sem ativos reais suficientes e com grande parte da geração jovem afundada em débitos antes mesmo de produzir riqueza? Essa matemática simplesmente não fecha. Não é preciso ser um especialista para entender que isso é insustentável. O colapso não é uma possibilidade distante. Ele é uma consequência lógica, quase inevitável desse modelo falido. E quando isso acontecer, quem vai pagar a conta é você. A confiança no dólar, que por décadas foi o pilar do sistema financeiro global, está desmoronando. E não é difícil entender o porquê. Um modelo baseado inteiramente na fé, sustentado por promessas vazias e uma dívida impagável, simplesmente não inspira mais segurança. Enquanto isso, os países do BRICS estão construindo algo totalmente diferente. Um sistema lastreado em ouro, com tecnologia blockchain para garantir transparência total. Não estamos falando de teoria da conspiração ou ficção científica. Isso já está em andamento, e é exatamente o que grandes economistas como Jim Rickards vêm alertando há anos. Quando você compara os dois sistemas, um baseado em confiança cega em um governo altamente endividado e outro ancorado em um ativo real e transparente, a escolha se torna óbvia para muitos países. O mundo está começando a migrar, silenciosamente, mas de forma decisiva. E quando a maré virar de vez, o dólar pode perder seu trono. E com ele, virá uma mudança profunda no equilíbrio de poder global. Estamos à beira de um possível reset monetário global. E quase ninguém está preparado para isso. Imagine o que aconteceria se os países do BRICS oficializassem uma moeda lastreada em ouro. E ao mesmo tempo, a Arábia Saudita deixasse de vender petróleo exclusivamente em dólares. Isso não é apenas uma mudança simbólica. Isso quebraria a espinha dorsal do sistema financeiro global atual. O dólar deixaria de ser a principal moeda de reserva do mundo. E com essa perda de relevância, viria uma enxurrada de dólares voltando para os Estados Unidos, causando uma inflação descontrolada. O Federal Reserve teria que reagir com aumentos drásticos nas taxas de juros, o que sufocaria ainda mais uma economia já frágil. Esse cenário pode parecer distante, mas as peças já estão se movendo no tabuleiro. E quando esse reset acontecer, não vai haver aviso prévio. Só restarão duas opções. Ou você estava preparado, ou vai pagar o preço da ilusão de segurança. O colapso do Silicon Valley Bank foi um alerta vermelho para o sistema bancário dos Estados Unidos. E a maioria das pessoas ainda não entendeu a gravidade do que está por vir. Esse não foi um acidente isolado. Foi um sintoma claro de um sistema frágil, mal regulado e perigosamente alavancado. Bancos operando com reservas mínimas, apostando pesado em ativos de risco, enquanto a confiança dos depositantes é tratada como garantida. Mas e quando essa confiança desaparece? O que poucos sabem é que, diante de crises bancárias, os governos podem recorrer aos chamados bail-ins, uma medida onde o prejuízo é repassado para os próprios correntistas. Em outras palavras, o seu dinheiro que está seguro no banco pode ser usado para salvar a própria instituição da falência. A queda do SVB não foi um ponto fora da curva, foi só o começo. E se você ainda acredita que o seu banco está 100% protegido, talvez seja a hora de rever essa confiança, antes que venha o próximo dominó. O conceito de bail-in é algo que todos deveriam entender, porque pode ser a diferença entre ter seus fundos preservados ou vê-los evaporarem em uma crise financeira. Em um bail-in, o dinheiro dos depositantes, ou seja, o seu dinheiro, é usado para salvar o próprio banco da falência. Isso significa que, ao invés de os bancos falirem e os governos resgatarem os clientes, como em um bailout, agora são os próprios cidadãos, os poupadores e as pessoas comuns que vão arcar com a conta. Essa mudança de responsabilidade é uma arma de dois gumes. Os bancos se protegem, enquanto os cidadãos ficam vulneráveis, correndo o risco de perder tudo o que tem. Você já parou para pensar o que aconteceria se o banco onde você guarda seu dinheiro fosse pego em uma crise e, ao invés de ser salvo pelo governo, fosse o seu saldo que fosse utilizado para salvar o sistema bancário? Pois é isso que pode acontecer. E o mais assustador é que isso não é ficção ou teoria, é uma realidade cada vez mais iminente, especialmente diante das falhas evidentes de regulação no sistema financeiro. A quebra do Silicon Valley Bank não foi um acidente isolado, foi um reflexo de um sistema financeiro que está prestes a entrar em colapso, levando todos consigo. E quem vai pagar por isso? Nós, os poupadores. Se não houver mudanças significativas no sistema, esse tipo de evento se tornará cada vez mais comum. Bancos falindo, e em vez de salvá-los com dinheiro público, veremos os próprios clientes sendo forçados a arcar com os custos. O que você pode fazer para se proteger disso? Uma coisa é certa, não há mais garantias de que seu dinheiro estará seguro apenas porque está no banco. A única certeza é que, sem ação, você pode ser a próxima vítima desse sistema falido. À medida que nos aproximamos do fim deste vídeo, é essencial que você reflita sobre tudo o que discutimos até agora. A crise econômica global está batendo a porta, e se você não agir agora, pode acabar sendo vítima de um sistema que está falido e prestes a ruir. O que você pode fazer para se proteger? A resposta é se educar financeiramente e tomar
tomar o controle do seu futuro antes que seja tarde demais. Se inscreva no canal e ative as notificações. Só assim você vai ser alertado sempre que novos vídeos com conteúdo como esse forem postados. Se você quer entender ainda mais sobre o colapso econômico iminente e como proteger seu dinheiro, eu preparei um vídeo exclusivo para complementar tudo o que falamos aqui. Robert Kiyosaki revela: o colapso econômico já está aqui e seu dinheiro está em perigo. Vai te dar ainda mais detalhes sobre o que está por vir e como se proteger. Clique no link do vídeo agora e continue essa jornada de preparação para um futuro financeiro sólido.